Aí, vamos lá. Então, de novo, para reforçar a continuação da aula, mas a Alessandra acabaram de entrar. Então, reforçando, eu não estou usando o Siga, eu estou usando apenas o Clésio, usem apenas ele. Ele tem uma coisa que é muito melhor que o Siga, dentre várias qualidades, e uma delas é instalem um aplicativo no celular, fique com ele o tempo todo para vocês serem notificados toda vez que eu publicar alguma coisa. As tarefas que eu vou publicar, basicamente, são para confirmar o que vocês já fazem no laboratório. Não tem nenhuma novidade. Então, não tem nada lá que eu vou pedir que vocês não fizeram. Tá? Mas eu quero que vocês façam lá, porque no final do semestre eu gero uma planilha bem grande e eu quero que mais ou menos a cada semana eu veja quem fez tarefa ou não fez. É basicamente lá e marcar como feito. Ponto, acabou, não tem nada demais. Não tem que fazer pesquisa mais, não tem que fazer nada mais. É só registrar. A primeira tarefa que eu botei lá foi justamente assim, ó, quem assistiu aos vídeos, que são as visitas virtuais. É só marcar, assistiu, ponto, acabou. Beleza? E aí, no final, depois eu vou transformar em nota. No Siga, então, eu só estou colocando assim, data de conselho de pré-classe, pré-conselho de classe, feriado, quando não vai ter aula, alguma coisa assim. Acabou. Tá? Não vou colocar mais informação lá. Então, por favor, usem apenas o Clésimo. E no Clésimo, se vocês olharem, nas notícias do Siga é a primeira notícia. Vai ter uma informação bem grande para vocês entrarem. Vocês já entraram, então acompanhem e aí vocês vão receber a notificação. Então, toda vez que essas aulas gravadas, eu jogo para lá e eu gravo somente as aulas teóricas, por dois motivos. O primeiro é que a aula presencial basicamente é aplicar a aula teórica. Então, mesmo que aqui a gente mexa com o terminal, lá a gente executa e vocês também têm a possibilidade de executar esses mesmos comandos. Tá? Aqui o mais eu mostro, vocês mais observam, lá a gente executa. Então eu falo rápido aqui para depois a gente executar. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo é que eu caminho muito no laboratório e quem esteve presente viu. Às vezes a gente vai até o rack, volta, mexe na tomada, isso, etc. Então, assim, eu não consegui achar um método em que eu pudesse gravar aula, porque não é só o quadro, não é só o projetor. Às vezes a gente vai estar usando todo o laboratório, e em breve a gente vai estar trocando de laboratório, a gente vai para o laboratório de mês. Aí vai ficar pior ainda, porque a gente vai conectorizar, né, fazer um cabo UTP, a gente vai lançar cabo, então a gente vai usar todo o espaço do laboratório. A menos que eu tenha uma câmera gravar no celular, e mesmo assim eu acho que vai ficar muito ruim, mas a gente vai ficar se deslocando muito. Então, mais é por causa disso. E o fato de ser na sexta-feira é porque eu acho que a aula de sexta-feira ela tem que ser mais dinâmica que a aula das outras semanas, até porque final de semana, né, isso é uma coisa mais legal do que uma aula que você só fica sentado observando, falar, 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 falar. Por isso que a aula prática é na sexta, beleza? E ela vai até 9h30, mais ou menos, e aí ela termina. Tá? Esses são os registros. Outra coisa, se data de prova, então ainda vou ver o que é a prova que eu vou aplicar. De novo, pessoas, é o que a gente está fazendo, não tem nenhuma novidade. Se vai ser dia 30, não sei, não tinha pensado nisso, até vou dar uma olhada nas datas, qualquer coisa eu mudo. E aulas presenciais e de laboratório. Deixa eu anotar aqui que eu tenho que reforçar essa mensagem. Espera aí. E de laboratório. Então, como é que a gente tinha combinado no começo do semestre? As aulas de... Vocês sempre podem ir para o IFSC assistir, ok? Então, se vocês não têm recurso, vocês quiserem o laboratório, vão lá e podem usar, beleza? Isso aí vocês podem fazer sempre. Não importa qual é a matéria. Só que aqui a gente vai fazer sempre as aulas de terça-feira sempre serão remotas. Então, se vocês querem ir para o IFSC, tudo bem, mas daí vocês usam o laboratório de aluno. E as aulas de sexta-feira sempre serão presenciais. Até pensei em fazer, às vezes mais, às vezes menos, mas não, deixa sempre essa regra para não ter exceções. A regra é sempre a mesma. E se não tem aula naquele dia, a gente simplesmente pula, não tem empurrar calendário, não tem nada do gênero. Terça remoto, sexta presencial, ok? E como eu sempre falo, reforço, por favor, assistam às aulas presenciais. Não é só uma questão de falta, não é só uma questão de que vocês perdem conteúdo, é que faz total diferença na matéria de projeto integrador. Mas, Alessandra, que estiveram no semestre passado, esse semestre eu vou conseguir fazer uma coisa, o Jefferson também, eu vou fazer uma coisa que eu não consegui fazer semestre passado, que é fazer a matéria normal. Semestre passado eu tentei fazer o que deu, e o que deu foi muito, mas muito, 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 muito distante do plano de ensino, do que eu tinha imaginado, do que eu tinha previsto. Tanto é que a gente mexeu com programação, mexeu com um monte de coisa. Tá? Não é isso. Aqui a gente vai fazer
Camada física, camada de enlace, camada de rede, rodar as aplicações. Então, por enquanto, eu estou mexendo nas aplicações, lá em cima, rodando Netcat, sites, etc. E aos poucos a gente vai descendo até chegar na camada física. A ideia é lá por volta de dezembro, ok? Tá, depois dá uma olhada. Beleza, pessoas? Feito o registro, onde a gente parou hoje, tá? Lembrando, todo o conteúdo novo, somente terças-feiras e aulas gravadas. Então, quem não pôde assistir aulas de sexta-feira, conteúdo novo não perdeu, beleza? Hoje o que eu estava falando é o seguinte, a gente estava vendo principalmente, como vocês não tiveram em projeto Zoom, pela dificuldade de fazer à distância, que é sempre ver o sistema em camadas. Esse é um dos conceitos mais importantes que vocês têm que ter no curso, não é nessa matéria, é no curso como um todo, essa visão em camadas. E essa divisão, ela acontece bem claramente, porque em projeto Zoom, vocês veem camada física. Comigo, vocês veem camada de enlace, e camada de rede, que essa matéria de projetos ela é suportada, né, ela é apoiada principalmente na disciplina do Heraldo, beleza? E aí na camada física tem a continuação, tem o braço de continuação que é o ramo de eletricidade. Então, como vocês são de telecom e esse telecom é um braço, né, nós somos filhos da engenharia elétrica, então o ramo de telecom deriva da elétrica, então vocês têm que ter uma base de elétrica e uma base de dados, né? Esses dois eixos por onde vocês vão tocar a formação de vocês. Tanto é que se for fazer, por exemplo, um projeto de dados, né, um projeto de cabeamento estruturado, nada impede vocês também fazerem combinado um projeto elétrico, né? Vocês podem fazer isso desde que vocês tenham uma carga máxima. Eu sei que técnico de telecom ele tem uma certa, não lembro agora de cabeça, tá? Mas para prédios até um certo tamanho, 4 andares, 5 andares, alguma coisa assim, não lembro, assim, carga tantos amperes, 100 amperes, 250, não lembro. E aí vocês podem assinar esses projetos, ok? A partir daí, aí só um nível superior é que pode fazer esse tipo de assinatura. Beleza? Então é normal que Pegar vocês fogo tenham. em tudo. Oi, Jefferson. Vai pegar fogo em tudo. Nem fala. Olha que uma vez eu já trabalhei com no break e eu não gostei, não foi uma experiência legal, não. No break de 70 kVA, que tu tinha que abrir, eu sou de computação, não tenho nenhuma formação, né, gente? Eu simplesmente tinha que abrir e desligar o disjuntor. E assim, eu não sabia nem o que era disjuntor, né? E aí, como é que tu desliga? Eu assim, pronto, vou ficar aqui, né? Tanto é que uma das recomendações nunca entre sozinho numa sala de no break, sala de bastante carga elétrica. Não entre sozinho. Para não ficar pendurado. E é verdade. A gente meio que tinha um protocolo assim para atender caso houvesse algum problema. A pessoa ficar pendurada, o outro lá e dá um empurrão para a pessoa cair. É sério, não é bobeira, não. Falando parece um exagero, não é, pessoas. Bora, vamos trabalhar. Então, voltando para cá, vou compartilhar a tela mais uma vez. Alessandra e Maísa, ok, tranquilo. Vocês, só para entender, vocês foram hoje porque imaginavam que a aula já era 100% presencial, que vocês tinham lido em algum lugar, o que foi? Maísa, Alessandra? Desculpa, professor. Oi. Alô, tá me Oi, escutando? pode falar. Vocês tinham visto essa informação em algum lugar, o que foi? Se vocês souberam que a aula seria presencial, se essa informação estava em algum lugar, se alguém falou, se vocês viram, alguém comentou, por que vocês foram hoje para o IFSC, entendendo que hoje a aula seria presencial? É que o senhor mandou um e-mail, né? Aí, tipo, a partir de hoje, as aulas seriam presenciais. Aí, tipo, eu faltei 2 aulas anteriores, aí Ok, o senhor chegou um e-mail falando que era melhor a gente ir na aula presencial. Aí eu tá, pensei, na minha cabeça, seria presencial hoje, porque eu entendi. faltei semana passada. Eu sou Maria vai. Aí eu Não, não, chamei não, a não sabe, foi Maísa, junto. Tá, foi.
Chamei a Tá? Maísa Não, certo. e viemos. Estamos Tá. aqui. Ok. Não perderam a viagem, tá? O importante é isso. Mas só para deixar claro, tá? Terças, sempre remoto, tá? Se vocês quiserem ir para o IFSC, vocês podem, mas é sempre presencial. Beleza? E sexta, sempre presencial. Aí tudo bem. Opa, vai ter mais gente, sexta-feira, né? Não que a gente vai encher o laboratório, mas já é um avanço. Bora, pessoas. Pois é. Gente, deixa eu compartilhar mais uma vez a tela, só para a gente tocar a aula, já são 8 horas. Hoje o que eu quero mostrar, então, reforçando, eu tenho 2 acessos, tá? Então, para quem quiser, vou fazer mais uma vez, tá? Só para registrar, talvez não dê tempo para a Maísa e a Alessandra. Então, eu só vou entrar aqui com o acesso remoto, a mesma coisa que a gente fez semestre passado. Esse é só um acesso temporário para a gente poder fazer isso até o final de novembro e depois a gente vai realmente montar um ambiente para isso. Então, só está entrando ali aluno, Matrix. Na hora que pedir usuário, é aluno também. Esse acesso, ele só funciona durante as aulas. Eu tiro o acesso porque as aulas são gravadas por uma questão de segurança, para que ninguém entre nessa máquina. Beleza? Então, aqui eu quero fazer uma transferência de um arquivo da direita para a esquerda. Ou seja, eu quero pegar este conteúdo aqui, né, que é tipo etc PASWD, e quero passar para este carinha aqui. Logo, eu vou precisar pegar o arquivo, olha que interessante, e ao invés de eu jogar na tela, né, eu posso, por exemplo, paginar a leitura. Ó. Vocês podem ver que eu estou fazendo modo paginado, por isso tem a barra vertical. Mas eu também posso fazer o seguinte, netcat, conectando com o localhost na porta 1234. Lembrando, o cliente é executado depois do servidor. Então, eu vou deixar o meu comando parado ali em tela e eu vou rodar o meu servidor aqui. Aqui, no caso, eu vou rodar a porta 1234, colocar o "-v" aqui para que ele mostre quem conectou. Então, lembrando, "-v" para ele mostrar quem conectou, "-l" que é listen, modo servidor, e eu vou abrir um servidor na porta 1234, já que o cliente à direita ele vai fazer isso. Só que ao invés de apresentar isso na tela, eu vou jogar para um arquivo. E aí eu posso fazer o seguinte. No terminal, eu tenho 3 formas de interagir arquivos. Uma delas é essa barra vertical, quando eu quero que um programa, um processo, ou seja, um programa carregado em memória, fale com outro programa rodando em memória. Eu quero que esses programas interajam entre si, através de arquivo de entrada padrão com arquivo de saída padrão. Eles conversam usando a transferência de um arquivo. Ele processa, envia um arquivo, e o outro pega essa entrada, esse arquivo de entrada, e processa essa informação. De forma que eu tenha eu sempre uso a analogia de uma linha de produção. Manda para o próximo, que manda para o próximo, e vai fazendo isso em blocos. E esse bloco é o arquivo. Aí manda um arquivo, processa, manda um outro arquivo e assim segue. Aqui no caso, eu já quero aproveitar também e falar sobre o terminal, onde eu posso criar um conteúdo de um arquivo, ou seja, a saída padrão, ao invés de apresentar na tela, eu posso redirecionar, por isso que tem esse sinal de maior, e se não estiver aparecendo para vocês, já estou comentando esse sinal de maior, e eu posso criar um arquivo de saída. Olha que interessante, no comando da esquerda, eu estou rodando netcat, tem um direcional dizendo que, ao invés de jogar no arquivo de saída do terminal, ou seja, aparecer na tela, eu vou redirecionar, sinal de maior, que é como se fosse uma flechinha, para um arquivo de texto mesmo. E à direita, eu vou capturar o arquivo etc/pswd e fazer com que o programa cat, de capturar conteúdo, fale com o processo do NC, do netcat. De forma que eles vão fazer isso. Vamos lá? Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem um arquivo chamado arquivo. Se eu listar aqui o PSWD, vocês vão ver que eles têm o mesmo tamanho. E esse arquivo é novo, tá? Eu acabei de criar ele. Tá? Esse é o primeiro ponto, né, para vocês verem sobre isso. Tá? Deixa eu até mostrar outras formas. Uma coisa interessante, até para ilustrar, quando vocês baixam um executável, um arquivo muito grande, uma das coisas que normalmente vem junto é uma assinatura do arquivo. Eu pego todo o arquivo, eu passo por um algoritmo, e esse algoritmo, no final, vai me dar o que se chama de um hash, uma assinatura. Como, por exemplo, o SHA. Deixa eu ver se eu tenho o 256. O 256. Não, vamos ver o que eu tenho de SHA. 256 SAM. Tá? O SHA-256 SAM, ele basicamente pega um arquivo e diz que
Toda vez que eu passar por este conteúdo, ele sempre vai rodar e sempre vai gerar o mesmo valor. Vocês podem ver que eu posso rodar esse comando várias vezes, ele sempre vai criar essa assinatura. E olha que interessante, se eu rodar este mesmo algoritmo neste arquivo, ele vai me dar a mesma assinatura. Ou seja, à direita, rodando várias vezes, e à esquerda, que eu posso rodar várias vezes também, não tem nenhuma diferença. Ó. Vocês podem ver que tanto faz, vai chegar no mesmo resultado. Ou seja, eu estou dizendo que ao rodar o SHA-256, ou SHA-1, ou MD5, tem várias alternativas, mas eu gosto bastante do SHA-256 ou SHA-512. SHA, né, que é um algoritmo criptográfico. E aqui está dizendo à direita que o arquivo etc/pazwd, ao passar por esse algoritmo, ele vai gerar o valor 5F9 e assim segue, até terminar em E93. À esquerda, se eu pegar o arquivo, que é um arquivo em outra pasta, com outro nome, outra propriedade completamente diferente, e eu também rodar esse comando sh256sum, ele também vai começar com 5F9, espaço, e termina com E93. Ou seja, eu estou dizendo que passando arquivos diferentes por um mesmo algoritmo e gerar o mesmo resultado, os arquivos são iguais. Isso é importante. Esses arquivos são iguais. Tanto é que existe até um comando para quem quiser, que ele se chama diff, D-I-F-F, onde eu vou fazer uma comparação entre eles. Opa, ele se chama arquivo. Vocês podem ver que ele não deu nenhuma mensagem de erro, logo, eles são iguais. Perfeito? Mas eu fiz essa transferência de arquivos usando o Netcat. Ou seja, eu abri um socket, aqui eu injetei, ele passou através da rede e saiu pelo outro lado. Só que ao invés de eu apresentar na tela, eu guardei num arquivo. Ou seja, pessoas, o Netcat pode ser usado para transferir arquivos, e aí vocês podem imaginar o potencial que ele tem. Mas ele é interessante, que é o que eu tinha falado na aula presencial, por isso que ele tem o apelido de canivete suíço do administrador de redes, porque ele pode ser usado para qualquer coisa. Eu posso pegar um arquivo à direita, compactar, né, rodar o zip, passar para cá, descompactar, fazer qualquer coisa. Eu posso realmente fazer transferências. Então, eu posso fazer muita operação usando o Netcat. Ele é muito útil quando a gente quer fazer operações em rede. Passar um arquivo para cá e para lá, e ao falar de arquivo, eu estou dizendo qualquer coisa que pode ser entendida como arquivo. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que eu quero falar hoje é que essa lógica, então, de aplicação é que nós temos tipos de aplicações em rede. E uma delas, que é o que a gente vai ver mais aqui no começo, são esses serviços ou protocolos de transferência de arquivos. Eu falei aqui um exemplo clássico assim do NC, né? Que eu posso fazer essa transferência de arquivos, mas outra forma de fazer também transferência de arquivos é usando um servidor web, onde alguém vai colocar um arquivo e a gente vai baixar esse arquivo. Então, são outras formas de a gente visualizar isso. E hoje eu quero que vocês vejam principalmente essa visão de cliente e de servidor. Perfeito? Então, eu vou trazer um pouco para cá, fechar aqui. Eu vou começar a rodar essas abas lá, não lado a lado, porque vai faltar espaço, tá, gente? Então, eu vou sair daqui da conexão. E essa conexão eu vou sair aqui também. Oi. Onde eu estou? Eu estou aqui agora. Oi, moça. Eu tô aqui em aula, já vai. Que pressa. Funcionando direito, falou, Mirella, por causa da digitação, né? Imaginei. Então, vamos lá. De novo. HD, PJ2. Vamos ver se ele vai conseguir conectar. Só melhorar aqui, PJ2. Ok. Estou aqui conectado. Deixa eu ver só qual é a mensagem. Isso. É o Chrome, não adianta. Eu tenho que fazer as aulas usando o Chrome. Tá? Então, aqui eu estou na parte que vai ser o servidor e aqui eu vou estar com um cliente, tá? Por enquanto, eu quero acessar um site que se chama Matrix. Lembrando que Matrix não é só por causa do filme, tá? Embora tenha um interesse, mas tem a ver porque talvez a gente vai usar. Então, aqui eu só tenho um servidor web e eu quero só colocar um arquivo HTML super simples só para a gente ver essa transferência. Aqui eu estou no servidor, aba 2, e na aba 3 eu estou no
no cliente. Deixa eu ver, compartilhando a tela toda, é isso mesmo. Então, vamos lá. Não vou entrar de novo nos detalhes muito operacionais, mas existe uma pasta. Depois a gente vai mexer bastante com isso, não se preocupe, a gente vai mexer com essa parte servidor web. Nós temos, só lembrando, um servidor web rodando aqui na porta 80, seja IPv4 ou IPv6, tá? Então, essa porta 80 aqui, ou para quem quiser, deixa eu só colocar LT. Aqui, ó, HTTP, né, IPv4, vocês podem ver que a IPv4 tem pontos, 0.0.0.0, ou ele tem IPv6, que daí ele tem 2 pontos, entre colchetes. Vocês tinham comentado que vocês não viram ainda IPv6, é isso? É isso aí. Beleza. Tá, eu vou anotar e ver se depois a gente olha IPv6, tá, gente? Eu não sei se vocês vão ver no final, como é que tá, eu até não lembro se a ementa de vocês vê, mas vale a pena. Mas é abordagem de professor, tá? No meu entendimento, só porque eu hoje, eu acho, eu entendi melhor redes usando IPv6. Tá, mas isso... O professor Heraldo vai falar sobre IPv6. Isso. Ele falou que ele na descrição ali do disciplina, ele falou que ia abordar IPv6. Então deixa que assim que ele começar a abordar, aí eu vou... Opa, para. Deixa eu só conectar aqui como administrador, só um pouquinho. Deixa eu só entrar aqui como Torresine. Não tenho senha, eu tenho... Vamos lá via terminal. Pera aí, pessoas. SHARC. Agora sim. Só deixa eu mexer nas permissões aqui. O aluno não tem muitos privilégios. Ok. E deixa eu só dar os acessos. Sudos. Alunos. Ok. Vocês podem fazer também. Não, nem precisa. Desculpa. Voltando para cá, que não precisa, pode sair. Então, mais uma vez aqui, olha só o que é interessante. O que eu estava querendo fazer é o seguinte: tem uma pasta para o Nginx, que é a pasta padrão dele. Depois a gente vai configurar o Nginx, mas, como eu falei para vocês, a gente está na camada de aplicação para conhecer um pouco, vai lá na camada física e depois começa a construir de volta. Lembrando, né, uma conversa que a gente foi tendo ao longo do semestre, que é resgatar o laboratório de PJI1 que vocês não puderam fazer, e depois a gente vai começar a caminhar para a aplicação. E se der certo, a gente vai meio que fazer a integração entre telefonia IP e um site, tá? Ou seja, eu vou clicar, é o meu objetivo que eu estou planejando para essa disciplina. A gente fazer uma agenda web, onde eu quero clicar no nome da pessoa e vai chamar a pessoa, né? Vai abrir o softphone, a gente vai chamar a pessoa, disca, a pessoa atende, conversa e funciona. Uma agenda eletrônica. Eu acho que vai dar certo, mas para isso a gente precisa de web e de telefonia IP. Bora, gente. Então, aqui eu tenho uma pasta, vocês podem ver que essa pasta, por isso que o diretório ponto significa este diretório em particular, ele tem essas permissões. 7 para o dono, que é o root, 7 para o grupo, ou seja, read and write execute, 4 mais 2 mais 1, 7. E para os demais, tem um T aqui, que significa que os outros até podem criar, mas quem criar um arquivo é que pode apagar. Ou seja, se entrar o Etorresine e entrar o aluno, o Etorresine pode criar um arquivo, mas só o Etorresine pode apagar. E a mesma coisa o aluno. Ou seja, ambos têm acesso a criar arquivos, mas cada um é responsável pelo seu conteúdo. Tá? É uma permissão interessante. Eu vou criar um arquivo aqui, eu vou usar o VI, que é um editor que eu estou mais familiarizado, tá, gente? Mas eu sempre vou recomendar que a gente mexa com... Deixa, eu vou usar o nome, não tem problema. Eu vou criar uma página que se chama Etorresine, ou melhor, PJI2, PJI2.html. É uma página web. Mirella, que está acostumado com PHP, deve ter visto isso algumas vezes na vida, né? Então, que a gente acha... tem um corpo, então eu só vou colocar um oi,
Não tem nada demais, tá? Certo? Então, basicamente, o meu arquivo tem... Opa, PJ2, ali tem o Oi. Beleza, sem problema. O que vai acontecer aqui? Essa pasta aqui, a pasta barra HTML barra, ela é replicada aqui como se fosse a pasta raiz, né? Por isso que tanto é que essa barra aqui no final, ela não consta. Então, se eu colocar matrix, SJ_BR, essa barra é essa barra do var, HTML. Ou seja, se eu colocar PJ2HTML, já vai aparecer o Oi. Então, por favor, pessoas, peço que vocês acessem essa página, porque, na verdade, a gente vai entender um pouco mais sobre serviços. E eu quero começar a destacar um serviço em particular, que é o web. Web a gente vai mexer para configurar switches, roteadores, etc. Então, assim, ele vai permear até a configuração dos equipamentos de rede. Ou seja, é um serviço que a gente tem que estar bastante familiarizado, inclusive para fazer a configuração. Ok? À medida que vocês acessam... Oi, Flor. Que? Tá. Tomás ligou? Não. Tá. Certo? Então, olha só. Eu vou clicar com o botão direito, vou entrar com o modo de inspeção. Esse JNIM, pronto. Olha só. Eu vou entrar com o modo de inspeção, ó, estão vendo? E aí eu vou na aba de rede. E agora sim a brincadeira começa a ficar mais interessante. E a gente tem que entender que quando a gente quer falar de camadas, e essa camada é importante, que é a camada de aplicação. Eu vou atualizar essa página. Vamos lá. É isso. E eu vou clicar. Então, vamos lá. Vamos preparar o cenário. Eu clico sempre em desativar cache. Você vê que eu não vou usar cache do navegador. Então, toda vez que eu clicar em atualizar, ele obrigatoriamente tem que baixar todo o conteúdo de novo, né? Para que a gente não tenha algum teste incompleto. Essa é a primeira coisa. Outra coisa é que eu sempre vou marcar para mostrar todo o conteúdo, e não algum conteúdo em particular, como fonte, só os documentos, só página web, e etc. Não, eu quero todo o conteúdo. Claro, é uma página muito simples, né? Vocês podem ver que é apenas um HTML, então não tem nada de muito especial. E ao clicar aqui, vocês podem ver que, embora eu consiga visualizar o Oi, exatamente como aparece aqui à esquerda, a resposta, vocês podem ver que é a mesma página, então tem o HTML, tem o corpo, tem o Oi e ponto final, mas essa operação, ela não é assim tão simples. O que tem que acontecer é que o cliente tem que fazer uma solicitação para o servidor, e o servidor, por sua vez, tem que processar esse pedido e ver se esse pedido, essa requisição, merece uma resposta ou não. Então, quando a gente fala de cliente-servidor, a gente está falando de que alguém faz uma requisição, e aí entra o papel do navegador, porque ele faz as requisições, e no caso, nós temos um servidor, deixa eu mostrar mais uma vez aqui, ó, SS-LT, vocês podem ver que tem um servidor HTTP que recebe esse pedido. Tanto é que pessoas, deixa eu ver, só um pouquinho, pessoas, deixa eu ver. Eu vou deixar rodando TCP dump. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu liberar o acesso. TCP. Meu Deus, minha tecla C foi-se. Tem? User SPIN TCP dump. Só um pouquinho. User SPIN TCP dump. Ok. E aí eu quero fazer o seguinte, eu vou rodar o sudo, lembrando, o TCP dump, ele vai abrir a interface de rede, camada de enlace em diante, não mostra camada física, camada de enlace em diante. Então, como é um acesso privilegiado à placa de rede, eu não posso simplesmente deixar que qualquer usuário faça qualquer coisa. Eu preciso fazer um acesso com privilégios, ou seja, ele tem que rodar o comando sudo para que ele possa fazer isso. E foi o que eu acabei de dizer. O usuário aluno, que é onde eu estou aqui conectado, pode rodar o comando tcpdump, ou seja, ele pode monitorar uma interface de rede. Então, antes de mais nada, IP link show, tá? Para listar as interfaces de rede. Então, eu tenho uma interface do PBAC e eu tenho uma interface TH0. Ok, então é sudo
TCP-dump, acho que vocês já devem ter mexido com o Heraldo, ou alguma coisa do Wireshark. Como eu estou em modo texto, eu não vou rodar um Wireshark, vou rodar apenas em linha de comando, e aí eu vou rodar alguns parâmetros interessantes. Olha só, vamos ler eles todos. Sudo para eu ter acesso privilegiado, para eu poder rodar como administrador, ou comando TCP-dump, ou seja, eu poder ler a placa de rede, embora eu seja um usuário com pouquíssimos privilégios dentro do sistema, onde eu vou colocar o "-n" para não consultar o DNS, para o comando não demorar, eu só quero que ele mostre os números rapidamente, tá? Ao tirar o "-n", ele vai tentar resolver o nome da máquina, resolver o nome da porta, e basicamente a gente não quer que ele demore tanto. O "-a" maiúsculo é que ele mostre as mensagens da camada de aplicação, ou seja, a conversa entre este cliente e este servidor, eu quero ver que apareça aqui na tela. Eu quero pegar a interface Ethernet, ou seja, a interface de rede local, e apenas a porta 80. Então, todo o tráfego vai acontecer, vai ter aqui na porta 80. Deixei aqui rodando, nada demais. E, mais uma vez, eu vou atualizar a página aqui. Ou seja, ele está fazendo uma requisição e tendo uma resposta. Eu só vou bater a tecla Ctrl+C aqui, só para que a gente possa entender qual foi o tráfego que aconteceu. O que vocês veem no Wireshark, a gente vê um pouco aqui, isso é claro, pelo fato de estar em modo texto, não é assim tão fácil de ler, até porque a gente tem que ler, né, de ponta a ponta, ele não fica assim colorido, todo bonito ali, mais fácil de manipular. Mas basicamente tem uma máquina com IPv6, que é a minha máquina de casa, meu operador Enel Rede tem já suporte IPv6, na porta 57.792, ou seja, uma porta com valor bem alto, ou seja, eu sou o cliente, e eu estou mandando uma mensagem para o servidor na porta 80. Então, eu, cliente navegador, esta aba, está querendo falar com o servidor na porta 80, que é o meu servidor HTTP. E aí, para quem lembra, tem o estabelecimento da conexão TCP, SYN, SYNACK e IAC. Aqui, ó, SYN, SYNACK e IAC, tá? Então, tem essa conversa entre eles. Tem dois carinhas. Tarará, tarará. Deixa eu ver se teve duas requisições já. Peraí. Teve duas máquinas requisitando? Peraí. Final. Sim. Teve outra conexão da minha mesma máquina, ó. A E610. Aí ele também fez um SYNSIAC. Ele fez duas conexões. Não sei porque ele fez duas. Acho que eu cliquei em algum lugar errado. Ou cliquei duas vezes. Não reparei. Tá? De qualquer forma, tem o SYNACK e o ACK, né, que é esse pontinho aqui, que é o ACK aqui, e aí ele vai mostrar qual foi a minha solicitação. Então, essa solicitação aqui, na verdade, ele fez um GET, ou seja, ele está pedindo o conteúdo da página web. Então, ele está solicitando isso. E aí ele mostra quais são as informações, mas essa conversa, ó, eu quero acessar o host, eu quero essas informações. Então, aqui o importante é entender que entre as aplicações existem padrões, protocolos, para que eles possam fazer essas conversas. O que a gente estava fazendo até agora no Netcat, se vocês lembram bem lá no Wireshark, ele apenas aparecia como data. Se vocês lembram bem, até mencionei isso, eu destaquei isso na aula presencial. Porque é um protocolo tão simples na camada de aplicação que ele nem sabe o que é. Aqui não, aqui é bem específico. Eu estou falando HTTP, um protocolo de transferência de arquivos. Então, eu fiz uma solicitação, eu quero uma página chamada PJI2, que é exatamente essa página aqui, e eu quero que ela seja entregue para mim. Então, ele vai processar, ele pegou essa solicitação, ó, GET, eu estou solicitando, e ele vai me retornar um 200 OK. Isso aqui a gente vai ver mais na frente, mas só para destacar aqui. Alguém pede e alguém responde. Isso que é o mais importante de hoje. E ele vai aceitar em formato com zip, ou seja, ele vai enviar compactado. Na verdade, a página está aqui, só que como ela está compactada, eu não consigo ler ela. O navegador já aceitou formato compactado, mas o seu conteúdo eu posso ver aqui. Perfeito? E aí eu consigo, claro, visualizar. E, na verdade, se vocês olharem, tem as várias informações aqui, ó. 200, OK, ó. Então, ele fez um GET, recebeu um 200 OK. Voltando, ele fez um GET, ó. Estão vendo, ó? Fez um GET e recebeu um 200 OK. E aí ele mandou mais informações, pode compactar, então a página é uma HTML, ou seja, essa página HTML, ela foi
renderizada, ela foi apresentada de forma que o navegador, ao ver que tinha um corpo, né, tinha um HTML, tem um corpo, então ele desenhou ali bonitinho, e aí a gente consegue ver as aplicações rodando dessa forma. Claro, se eu quiser fazer isso, só para a gente entender de uma aplicação mais complexa, vamos pegar, por exemplo, a página do IFSC, vocês vão ver que o que acontece são várias requisições, vocês podem ver que tem as barrinhas ali coloridas, várias requisições. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui, o botão não funciona. Não funcionou. E ainda está acontecendo, tá, gente? Ainda está baixando a página. Então, vocês podem ver que uma página, ela é muito mais complexa. Porque, na verdade, eu tenho várias requisições e várias respostas. E essas várias respostas são um código, uma imagem, imagem que não tem. Como assim não tem? Isso aqui é uma fonte que não tem. Tem que olhar. Tem que avisar o pessoal lá da TI. E aí ele faz essas várias requisições. Ou seja, pessoas, camadas de aplicação, é isso que acontece o tempo todo. Alguém se comporta como cliente, alguém se comporta como servidor e faz essas perguntas. Deixa eu pegar só uma primeira aqui, ou voltar aqui para a nossa página, só voltar para cá. Vou atualizar mais uma vez, só para ilustrar. E vocês podem ver que tem um endereço remoto, então eu sempre tenho que ter as informações das 3 camadas. Camada de rede, camada de transporte e camada de aplicação. Se a gente não menciona, ele vai assumir os valores padrão. Então, nessa aqui, o endereço remoto. Qual é o endereço da camada de rede? Embora o nome da máquina seja Matrix SJ do BR, um serviço chamado DNS vai fazer a tradução para 2804, 1454, 64, 101, 41, que é o endereço IPv6. Então, camada de rede, tá ok. O meu endereço IPv6 fala com o endereço IPv6 remoto. Camada de transporte não é omitida, então ele vai pegar o valor padrão, que é o protocolo TCP, que é um protocolo confiável com garantia de entrega. Então, se a página não chegar, eu vou saber que isso aconteceu. Né? Mesmo que não chegue, eu vou saber que não chegou. Depois eu tenho que dizer qual é a aplicação, então porta 80, então de um lado eu sei qual é o servidor, o valor dinâmico é a porta de cliente, mesmo com o Netcat isso já aconteceu, e por fim, qual é a informação que ele quer? Ele quer a página chamada /pji2.html. Então, cada camada tem a sua informação, a gente vê isso no Wireshark e aqui também fica evidente, a gente tem que saber como é que faz o encapsulamento e o desencapsulamento, esse trânsito entre as várias camadas. E aí depois a gente vai começar a destrinchar mais cada uma delas. Pessoas, hoje o que eu tinha para mostrar, que horas são agora? 8h36. O que eu tinha para mostrar hoje é isso. Queria saber se ficou alguma dúvida. Só deixando tá aqui. Se ficou alguma dúvida de hoje, até porque isso, só para vocês sempre ficar registrado, isso a gente vai fazer na sexta-feira, vocês vão fazer para fins de reforço, ok? Ficou alguma dúvida? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso eu não entendi nada, mas tudo bem, vamos lá. É isso aí, professor. Então tá. Ô, Jefferson, isso aí é muito da hora. Beleza, Ana, todas as dúvidas. Claro. Para quem é nerd é fácil, né? E Não agora, é, eu vou te falar, muito É. da hora. Quando você coloca o arquivo lá e digita o endereço e a página aparece ali, é muito da hora. O que eu vou fazer, pessoas, só para lembrar, o que eu vou pedir para vocês instalarem, se vocês estiverem no Google Chrome, é essa extensão aqui, só um pouquinho, para vocês poderem fazer os experimentos de casa e também no campus. Deixa eu só pegar ela. Deixa eu até compartilhar a tela, né? Espera aí. Mas só brincando, mas falando sério, Jefferson, o que eu quero que tu entenda não é todo o processo. Eu sempre vou falando. Eu falo o processo, mas eu digo, o importante agora é tu pegar esses conceitos. Vou mostrar de novo, agora mais conceitos. Esse conceito, tá? Então, assim, eu faço como se fosse uma abordagem espiral. Eu mostro um cenário, mas eu quero, se atenha a isso. Roda espiral, né? Ou seja, a gente pega mais conceitos. Agora tu presta atenção nisso, beleza? Deixa eu só mostrar aqui uma extensão para quem estiver usando o Chrome. É uma extensão que se chama Web Server, que ela não está aqui, muito bem.
Não, mas ela existe. É a 200 OK? Como é que é o nome dela? 200 OK? Vamos lá, ver se eu lembro. 200 OK. Não é. Google Chrome, Extension, Web Server. Era Web Server. Será que ela não existe mais? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Web Server for Chrome. Vamos ver, vamos ver. Já digo para vocês, é uma carinha do Zezoque amarelinho, assim. Esse carinha aqui mesmo, tá? Eu vou deixar essa aba aberta, porque eu vou colocar na descrição deste vídeo essa extensão. Só deixa eu anotar, fazer minha pequena ata, porque depois na hora de publicar o vídeo. Porque pessoas, vocês podem ter um servidor web em casa, ok? Não precisa ter um site, um lugar. Não, o próprio navegador pode ser um servidor web. Então, vocês não precisam se preocupar de ter em algum lugar, alguma coisa assim. Beleza? Daí... Professor, coloca também o link o joguinho lá, o 2048, porque tem, assim, ó, tem muitos 2048, eu não sei qual que é o certo. Sim, eu vou mandar o link do oficial, peraí. Boa lembrança, peraí que eu já comento, só um pouquinho. Boa lembrança, obrigado. Então, o web server, vocês podem ter um site em casa, onde vocês podem botar um conteúdo web, HTML, como eu fiz, para rodar os mesmos experimentos, beleza? De novo, pessoas, então só para fechar e depois falar sobre o 2048. Hoje, o que é importante que vocês entendam, que quando eu estou falando de várias aplicações, só para a apresentação aqui, quando eu estou falando de aplicações, camada de aplicação, eu estou dizendo que tem um programa cliente, que pergunta, que faz requisições, e eu tenho um servidor. Beleza? E, normalmente, essas aplicações, eles têm um padrão de conversa, uma estrutura de diálogo, como se tivesse assim, um idioma entre eles. Então, quando ele vai pedir alguma coisa, ele tem que pedir num determinado formato para que este servidor entenda a pergunta e possa responder. Se ele estivesse usando o Netcat, como a gente fez lá, uma aplicação, que eu simplesmente pego um arquivo e mando para um outro lado, não teve uma estrutura, não teve um diálogo, não teve assim, como eu fiz uma conversa entre eles, não teve uma conversa. Já no caso do HTTP, sites, navegadores, etc., isso sim aconteceu. Houve um diálogo, alguém fez um GET, especificou a informação que ele quer e o outro devolveu a informação, ou seja, eles estão, claro, gente, muito entre aspas, aspas das aspas, conversando, os programas estão conversando, beleza? É uma linguagem própria para eles. Isso que é o mais importante. Então, assim, Jefferson, de tudo que eu falei, é isso que vocês têm que entender hoje. Não só nas outras camadas, mas principalmente na camada de aplicação, tem vários padrões e protocolos que tem padrões específicos para uma máquina falar com outra máquina e eles conversarem entre si e não ter a intervenção humana. Beleza? Então, qualquer que seja a ferramenta. Se vocês já usaram o WhatsApp, vocês conseguem, por exemplo, ver que eles usam um mecanismo para trocar a transferência, mas muita coisa criptografada, não dá para ver. Outras aplicações que também são seguras, a gente não tem muito acesso. Então, uma coisa que eu gosto muito de pegar para a gente poder ver e entender é o HTTP. É o web, porque a gente tem um navegador, todo mundo tem um navegador, e hoje muita coisa roda em cima de navegador. Beleza? Então, isso que eu quero que vocês entendam. Existem formatos, idiomas, entre aspas, para que as máquinas conversem entre si. Beleza? Isso é o importante de hoje. E aí, aos poucos, a gente vai vendo. Tem esse idioma, tem esse idioma, tem esse idioma. E quem mexe com redes, claro, haverá tantos padrões, tantos protocolos, que não adianta decorar um por um. Tu tem que ver que eles têm uma lógica de construção. Todos são, por exemplo, né, no caso, pelo menos que a gente vai estudar, e depois a gente vai ver, ou eles são cliente-servidor, alguém pergunta, alguém responde, ou eles são no formato de agentes. Ele, às vezes, pergunta, às vezes ele responde. Ele pode ser ambíguo, que ele pode ou responder ou perguntar. Né? Como um telefone, eu posso discar ou eu posso atender, né? Eu posso fazer as duas coisas. Ele se comporta como agente ou como cliente-servidor. Beleza? Isso que é o mais importante de hoje. Para finalizar a aula de hoje, então eu quero recomendar este link aqui. Espera aí, pessoas. Git.io.
2048. Deixa eu ver se é isso. Se eu coloquei o link correto. Esse é o link correto. Por favor, joguem este joguinho. Se vocês não jogam, esse joguinho eu vou recomendar. Tá? Nessa página, vocês podem jogar a versão web. Vocês podem ir no Chrome e instalar ele. Ó, deixa eu mostrar como é que faz para instalar ele. Peraí. Só um pouquinho, minha máquina está indo. Está quase lá. Tá, vamos ver se vai compartilhar. Ok, abriu o compartilhamento. É esse endereço aqui, ó. Play 2041.co. CO é de Colômbia, tá? Até para quem não conhece. E aqui no final tem os links para iOS e Android. Ou se alguém quiser, pode instalar como se fosse um... Ah, não é aplicativo? Ah, então deixa. Tem só a versão para celulares. E aí, pessoas, basicamente o que vocês têm que fazer? Vocês têm que combinar os valores de forma que quando eu tenho dois valores iguais, ó, eu vou mandar o direcional para cima. Ele até explica, tá? Ó, direcional para cima. Ele vai pegar o 2 e vai fazer 2 mais 2. Aí vai juntar com o 4. Estão vendo? Ó, agora eu vou colocar para a esquerda, vou colocar para cima. Vai ser 2 mais 2. E agora vai ter o 2 mais 2 e 4 mais 4. Aí ele vai juntar. Ó, e vai fazendo isso, ó. Deixa eu ver. Aqui, 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 aqui. E vai somando. Como é que termina o jogo? Vocês têm que chegar até 2048. Eu estou parado no 32. Entenderam? É isso que vocês têm que fazer. Ó. 32. Deixa eu ver aqui. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ó, tá vendo? Ó, cheguei no 64. E aí tem que ir fazendo. Beleza, pessoas? Vai valer nota? Olha, podemos negociar. Essa nota a gente pode negociar. Se alguém chegar em 2048, podemos pensar com carinho. Não é uma coisa tão simples. E aí tem umas manhas assim para resolver isso. Certo? Então, joga. Esse jogo vale a pena e ele é bem didático porque ele mexe muito com binários. Na verdade, ele mexe com as potências de 2, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e por aí vai. Então, esse é o link aqui. Beleza? Eu vou colocar na descrição tanto a extensão do web server quanto do jogo. Feito, pessoas. Por hoje é só. Alguma dúvida? Sim? Não? Tranquilo? Muita coisa Na a gente... sexta mesmo. Sexta mesmo. Sexta, a gente vai fazer isso nessa prática. Então, a gente vai pegar o Chrome, vai instalar a extensão, vai criar um arquivo e vai botar um HTML lá. A gente vai lá no... Vai ter então, a gente vai montar o servidor. Depois a gente monta o cliente. E vai fazer as duas partes. E primeiro a gente vai fazer sempre local, né? Então vocês abrem uma aba e abrem outra aba. Depois a gente vai fazer entre computadores, né? Por exemplo, a Mirella é servidor web para o Jefferson e o Jefferson é cliente web. E a gente vai fazer mais ou menos uma cadeia, assim, um é servidor do outro. Abre no Wireshark e depois a gente vai entendendo. Então, se vocês repararem bem com carinho, vocês vão ver que eu estou acumulando a matéria nas aulas de sexta. Numa aula a gente só vê o cabo, na outra aula a gente vê a pilha TCP/IP com o cabo, na outra aula a gente roda o Wireshark em cima da pilha TCP/IP com cabeamento. O que eu vou fazer nessa próxima sexta-feira? A gente vai colocar uma aplicação mais complexa, né, do que apenas um Netcat, ou seja, eu tiro o Netcat, boto um servidor web em cima dessas aplicações, etc., do Wireshark, para rodar em cima da pilha TCP/IP com cabo. E aí a coisa vai ganhando corpo. Feito, pessoas. Então, agradeço a presença, tá? De todos. Peço desculpas se não ficou muito claro sobre a questão de aula terça e sexta, tá? Então, só para reforçar isso. E daí, sexta-feira, aula presencial em laboratório de programação, a partir das 7 horas.